Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? É digno de toda a honra e toda a glória. Nós vamos ler o tema, né, do nosso congresso, que está aí projetado em uma só voz. Servindo a Jesus com excelência. Agora só as mulheres. Servindo ao Jesus com excelência. E agora só os homens. Servindo a Jesus com excelência. Todos juntos? Servindo a Jesus por excelência. E a nossa divisa está lá em 1 Pedro 4:10. Todos numa só voz. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem aonde foi graça de Deus. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar, meus amados. Vamos continuar aqui louvando ao Senhor. Neste momento nós vamos cantar o hino oficial, Meu Querer. Passo a passo eu chegar em algum lugar, seja tua voz, seja teus olhos, seja teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, vez que em silêncio eu dou ar à outra face, seja tuas mãos, venha tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar um ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar à outra face, sem tuas mãos venha tua graça e o teu amor. Refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade,
Deus. Vamos chamar o pastor Alexandre para a dedicação de dízimos e ofertas e bens. Graça e paz, amados. Estamos felizes nesta noite, estarmos aqui para juntos adorarmos o bom nome do Senhor. A alegria do nosso coração em estar no meio da congregação, adorando o nome do Senhor. Nós teremos agora um momento de dedicação de dízimos, ofertas, bens e vidas no altar do Senhor. Dízimos é um compromisso, os dízimos são um compromisso, do crente em Jesus, o cumprimento daquilo que diz a palavra de Deus. As ofertas também, amado, pelo fato de sermos abençoados pelo Senhor, nós ofertamos ao nosso Deus, à casa do nosso Deus, como expressão da nossa gratidão. E queridos, as nossas vidas, o nosso viver, nós colocamos diante de Deus, porque cremos que quem nos deu a vida foi o Senhor, e que quem sustenta essa vida é o nosso Senhor. Por isso, se você tem um pedido, um voto, um agradecimento para fazer diante de Deus, nós levantamos um altar espiritual aqui, e este é o momento, esta é a hora. Você não vai precisar dizer nada a gente, só vem aqui à frente, a gente vai estar orando, e o Deus que sabe todas as coisas, Ele irá te responder. Nós vamos agora dedicar ao Senhor. No serviço do meu Rei sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu Rei a salvação. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei. Do serviço do meu Rei eu sou feliz, obediente e corajoso, na tristeza ou na alegria eu sei sorrir. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafiando todo mal. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, venturoso e decidido, quanto tenho no serviço gastarei. No serviço do meu Rei, no serviço do meu Rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do nosso Rei, nós somos felizes. A alegria do nosso coração, e num congresso diaconal é que a gente pode dizer isso com certeza. A alegria do nosso coração é servir ao Senhor, servir aos nossos irmãos, servir a casa de Deus, servir ao nosso semelhante. E isso alegra o coração de Deus. Irmão Emerson e irmã Adriana estiveram completando, 33 anos de união, 33 anos, a idade de Cristo, o pastor está dizendo aqui. Pedrinho ontem também completou 17 anos, não foi, Pedrinho? Para a glória de Deus. Temos mais algum aniversariante, irmãos? Muito bem, vem para perto de mim, pessoal aniversariante aqui. Pastor, essas irmãs aqui,
A irmã também, né? Aniversariante. Ah, certo. Está representando a filha dela. Muito bem. Então, Arley também, completando o ano. Hoje é Arley. Muito bem. Que bênção de Deus. Vocês, hoje não? Antes de ontem? Ah, é amanhã. Está na promoção, a irmã. Né? Está na promoção. Amados, nós temos várias pessoas nos visitando hoje. Algumas vão cantar aqui no coral, certo? Então eu sei que elas estão se preparando ali. Mas aí eu quero pedir que fiquem em pé, aquelas outras pessoas que estão aqui nos visitando nesta noite. Por favor, fiquem em pé em nome de Jesus. Olha aqui, temos mais gente nos visitando aí. Isso, pregador da noite. Eu vou apresentar depois. Ali as irmãs. Olha, família linda. Vamos dizer para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Os irmãos mais próximos vão saudá-los aí. Olha aí. Muito bem. Vamos ficar todos em pé, em nome de Jesus? E vamos orar ao Deus eterno. Pastor Evilásio vai apresentar dízimos e ofertas. Vai apresentar também as vidas que estão aqui. Há pessoas que estão aqui em silêncio, mas estão dizendo algo para Deus, estão dizendo algo para o Senhor. Vamos orar com o pastor Evilásio, dízimos e ofertas, e também, pastor, todos esses agradecimentos. Aniversariante de casamento, muita gente agradecendo a Deus aqui. Grandioso Deus, nosso Pai, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó. Ó Senhor Deus, estamos na Tua presença, diante da majestade da Tua santidade, Senhor, rendendo um culto que só a Ti é devido, porque nós temos absoluta convicção de que só o Senhor é Deus, e só o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Agora, Deus, estamos alegres pela passagem de aniversário de vários dos nossos irmãos, que são os teus servos, irmãos e irmãs. Nós queremos também nos jubilar com o registro de aniversário de casamento do nosso diácono Emerson, irmã Adriana, 33 anos, a idade de Cristo, eles completam de feliz consórcio, graças a Deus. Nós queremos agradecer as bênçãos que tu tens concedido a vários irmãos aqui presentes. Queremos também agradecer o Pedro, que aniversariou ontem. Então, amado Deus, recebe dos nossos corações este momento de ações de graças. Podemos dizer, como disseram os salmistas, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E nós nos alegramos na Tua presença, pela mediação do Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina hoje e eternamente. Amém. Os irmãos podem sentar. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus.
teus pés, consagramos todo nosso ser a ti, aleluia. Consagramos todo nosso ser a ti. Amém. Meus irmãos, esse aqui é o coro dos 140 anos. Nós cantamos ali no aniversário dos 140 anos que chegou o Evangelho em Alagoas, lá no estacionamento do Jaraguá. Foi esse coro e estou aqui nesta noite para louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém? Deus
aqueles que estão com versículo para falar. Tem. Deus tirou do Egito nossas forças são como o do unicórnio. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37. Amém. Te amo. Amém. Vamos orar com a tia Nayara. Amém. Oremos. Deus amado, Deus querido. Deus, nessa hora queremos te apresentar a vida dessas crianças, Senhor. Toma também as tias que vai ministrar a aula, Senhor, que elas possam falar do teu amor da forma que eles entendam, Pai. E que a semente seja plantada no coração dessas crianças, Senhor. Continua aqui também no culto, Senhor, com o pastor que vai estar pregando, Senhor. Que o teu nome seja mais uma vez exaltado neste lugar. Em nome de Jesus, amém. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Pastor Alexandre, pastor Edmilson. Amados, estou muito feliz nesta noite. Pastor Edmilson Costa irá trazer a palavra de Deus para nós. Nós fomos contemporâneos no seminário, estudamos juntos, fomos alunos do pastor Benzeval, do pastor Evilásio, do pastor Edson, e do monte de pastor aí. A gente teve a alegria de estudar junto, Então, estou muito feliz dizer que o pastor fique à vontade para falar tudo aquilo que Deus pôs no seu coração, na sua vida. O pastor Edmilson Costa, ele está à frente, está dirigindo a primeira igreja batista na Santa Lúcia, no bairro da Santa Lúcia. Então, aqui perto, relativamente perto, da nossa capital. E aí está fazendo um trabalho, está em reforma lá, pastor? Fazendo umas salas de aula, Vamos orar por ele, Vamos orar por ele, irmãos. O homem está em reforma, tem que orar, em nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar pelo servo do Senhor. Deus eterno e bendito, nós louvamos o teu nome, porque o teu nome, ó Deus, é maravilhoso. Como nós acabamos de cantar aqui, ó Deus, as grandiosidades do teu nome, e isso só nos leva a dizer aleluia, Senhor. Pai Santo, te pedimos agora pelo teu servo, pastor Edmilson Costa, que está aqui, ó Deus, com o propósito e a missão, ó Deus, de pregar a tua palavra. Que a mensagem que o Senhor pôs no coração do teu servo, que o mesmo Espírito, ó Deus, possa, ó Deus, dirigi-lo para falar esta mensagem. Cada coração, cada vida, cada mente, possa estar preparado pelo teu Espírito Santo para ouvir a tua palavra, receber a tua palavra, guardar a tua palavra e colocar em prática, ó Deus, a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, igreja, amém. Estava perguntando a ele quanto tempo. Os 40 minutos, eles ficam à vontade. Eu digo, não, que eu me empolgo, tá? Quando começo a pregar, eu me empolgo de um jeito que vocês nem imaginam. Mas porque a palavra de Deus, ela dá esse gosto, sabe? Quando eu começo a olhar, ela começa a pular assim na minha frente, mas eu vou me controlar, tá? Eu prometo. Como o pastor já informou, sou ali da primeira igreja batista em Santa Lúcia, estou ali há 15 anos. E tem servido a Deus, tentando fazer o melhor, porque eu acho que é isso que nós devemos fazer. Eu penso que é isso.
O tema proposto pelos irmãos é justamente isso: servindo a Jesus com excelência. E eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa grande oportunidade de estar aqui nesta igreja, a convite do amigo, pastor, colega de seminário, né, pela confiança de me colocar nesse púlpito, né, agradecer ao diaconato da igreja, né, sem conhecer, mas confia no seu pastor, isso é importante, né? O diaconato tem que confiar na igreja, tem que confiar no seu pastor, e aqui eu estou. Então o tema proposto é servir a Jesus com excelência. Eu penso que é impossível para um salvo não querer servir a Jesus com excelência. A divisa é em 1 Pedro 4,10. E eu quero ler, além do 10, eu quero o 9 e o 11. Os irmãos podem abrir suas Bíblias. Eu vou estar lendo na tradução NVI. Aquele que achar, diga amém. O cara dito também vão colocar, não sei, o irmão, 4, isso, pronto. Então, vamos todos ler, né? Sendo hospitaleiros, uns para com os outros, sem murmurações, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Verso 11, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o como a força que Deus prover, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória, o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Pai, continua falando à tua igreja nessa noite. Continua usando, ó Deus, cada dia mais a tua igreja para a propagação do teu evangelho. Continua salvando aqueles que serão salvos, e que cada um salvo por ti, ó Deus, tenha esse privilégio, entender que é um prazer servir na tua obra. Abençoa o pastor Alexandre, sua família e esta igreja, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Irmãos, servindo a Jesus com excelência, pensar isso nesse tempo, pensar isso nesses dias que vivemos, né? Porque vivemos dias que muitos desejam é ser servidos. Esta é a verdade. Nós encontramos as pessoas que querem ser servidas, mas nós somos chamados a servir. O discípulo de Cristo, nós como os discípulos de Cristo, nós somos reconhecidos por aquilo que trabalhamos, como vivemos. Porque é muito fácil abrir a boca e dizer, olha, eu sou cristão, eu sirvo a Jesus. Qualquer um pode fazer isso. Mas como é que alguém pode saber que realmente eu sou cristão? Pela atitude que eu tenho, pela forma que eu trato o outro, pela forma que eu vivo. Eu não estou falando em perfeição, porque perfeição não existe, não tem como ser perfeitos. Eu estou falando em buscar excelência, em qualquer área que você trabalha, em qualquer lugar que você estuda, na rua que você mora. Em tempos que está tão difícil, nós como discípulos de Cristo, nós seremos reconhecidos pela forma que vamos agir. E na igreja, nós também recebemos os dons de Deus, como diz a palavra, para que esse dom, né, através dessa administração desse dom, nós venhamos edificar a igreja de Cristo. O apóstolo Pedro, né, ele nos lembra que cada crente recebeu um dom. E esse dom ele deve ser usado para o bem do outro. É isso que ele fala, né? O bem do outro e para quê? Para a glória de Deus. Porque quando eu coloco o meu dom para o bem do outro e para a edificação da igreja, Deus é glorificado. E o propósito da igreja é glorificar a Deus. O propósito da igreja é servir a Deus. Servir a Jesus com excelência não é fazer muito. Não é simplesmente, às vezes, você esquecer de casa, quem sabe esquecer uma responsabilidade que você tenha fora,
Porque servir a Jesus com excelência não é fazer muito, mas fazer o que Ele mandou de forma que Ele quer que você faça. Vocês estão entendendo? Porque às vezes nós podemos cair na ideia de que nós devemos fazer mais, cada dia mais, cada dia mais. E nunca, às vezes, fazemos o que Ele está pedindo. Servir com excelência é você agir naquilo que Ele está pedindo. Servir com excelência é dedicar aquele dom que Ele te deu para esse serviço. Ou seja, se alguém toca, procure ser o melhor músico na obra de Deus. Eu tenho vontade de aprender os instrumentos. Aprenda, contanto que aquele que você realmente sente o dom é o que você vai usar na obra de Deus. Então, trabalhar com excelência, a excelência no serviço de Cristo não está na grandeza do que fazemos, mas na entrega que colocamos no nosso coração. A excelência é na entrega. Como o pastor falou, estamos lá fazendo uma reforma. Eu vou ser sério, de reforma eu não entendo nada. E foi esse jovem que nos abençoa, nos indicando para um amigo. Eu nem conhecia, ele teve em nossa igreja. Quando eu vi, eu digo, você por aqui, ele olhou. Aí eu mostrei umas partes da igreja e mostrei, disse, aqui, o sonho da gente é fazer um reboco nessa parede que não tem, e fazer aqui duas salas. Tá? Disse, tem um irmão que sempre me pergunta, no dia que ele perguntar eu vou lhe indicar. E indicou 15 dias depois. Estamos lá na luta. Mas eu não entendo. Então o que eu fiz? Chamei um irmão e disse, irmão, você é responsável por isso aqui. Porque eu não entendo, você é quem vai correr atrás de tudo. Eu digo uma coisa a vocês, eu vou olhar. Mas o irmão sempre liga, pastor, é bom fazer dessa forma. Irmão, é melhor? Faça. E está andando. Está muito bem por sinal, viu? Agora orem por nós, não é fácil não, viu? Então, servir a Jesus com excelência é administrar fielmente o dom que recebemos de Deus, usando para abençoar os outros e glorificar a Deus. Não é isso que Pedro vai dizer a partir do verso 9? Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação, e cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E aí ele vai falar para ele, se você fala, então faça como quem transmite a palavra. Se você administra, que faça como a melhor administração, com tudo que Jesus Cristo seja glorificado. Então nós podemos pensar, eu gostaria de pensar com os irmãos pelo menos 3 pontos. Primeiro, servir a Deus, servir a Jesus com excelência, você precisa ter consciência do dom que você recebeu. Todos nós, sem exceção aqui temos dons. Todos nós. Quando você é salvo por Cristo, você tem. Você pode não ter ainda desenvolvido, ou entrado, ou pensado, ou parado para analisar qual, mas todos têm. Então você precisa ter a consciência, é isso que ele vai dizer no verso 10, na parte A. Cada um exerça o dom que recebeu para servir o outro. Todo cristão recebeu um dom, Pedro não diz alguns, mas cada um. Isso significa que ninguém no corpo de Cristo é inútil. Ninguém. O dom é uma capacitação especial concedida pelo Espírito Santo. Porque todos nós temos o Espírito Santo. Então reconheça o dom que Deus lhe deu e valorize esse dom. Eu sempre digo na igreja, o dom, quando Deus nos dá o dom que Deus me deu, ele é completo. O dom que Deus dá ao irmão é completo. Mas o meu dom precisa do seu dom para a edificação da igreja. Cada um aqui precisa do dom do outro para edificar a igreja. Por isso que é o dom. Você, se um canta, se o outro ora, se o outro intercede, se o outro prega, mas todos juntos edifica a igreja. Você é uma peça indispensável na igreja do Senhor Jesus. Você é indispensável. Porque o dom que Deus te deu deve ser usado conforme Ele te deu. Servir com excelência a Jesus Cristo é colocar em prática. O dom é um presente, não é mérito.
O dom é presente, não é mérito. Ele diz como o recebeu, ou seja, Pedro está usando o verbo grego lambano, indica algo recebido com graciosidade. Não é porque eu faço algo que eu recebo, eu recebi para fazer. Amém? Então, o seu dom, você não é porque você aceitou a Cristo, não é porque você sabe fazer algo, não. Deus te deu esse dom para você colocar em prática, Ele te deu de graça. Os dons não são conquistas humanas, mas dádivas da graça de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 7. A palavra de Deus diz assim: a cada um de nós foi dada a graça, conforme a medida com que Cristo distribui os dons. Então você use seu dom com humildade. Use com humildade, sabendo que tudo vem de Deus. E quem entende que tudo é de graça, vai servir sem nenhuma vanglória. Vai servir sem querer aparecer. Vai servir sem querer os holofotes. Vai servir sem querer o aplauso. Porque ele sabe que ele faz para a glória de Deus. Amém? Eu tive o privilégio no início da minha caminhada, logo no início, eu estava numa congregação ali próximo ao aeroporto, construída pelos americanos, e eu lembro que o americano que era à frente da comissão era o Mark Mayberry, e pela segunda vez que eu conversava com ele, no segundo ano já, eu cheguei para ele e disse, eu peguei uma pequena Bíblia, que ele deixou umas caixas de Bíblia, eu peguei uma pequena Bíblia e eu disse a ele, olha, qual versículo que você poderia me dizer, poderia deixar para mim? Porque eu sabia que Mark não ia voltar mais ao Brasil. Mark estava com câncer terminal. Mas era um homem que servia com uma excelência incrível. Esse homem, quando ele recebeu o diagnóstico dos Estados Unidos, e disseram, você não vai poder mais viajar, você não vai poder mais fazer a missão. Ele disse, ou o senhor troca o seu laudo, no caso, ou o senhor muda essa ideia de eu não poder viajar, eu troco de médico, porque viajar eu vou. A última vez que eu tinha falado com ele, falei através de uma carta, ele estava na África. Eu falando sobre algumas coisas que estavam acontecendo, na dificuldade, ele disse, imagina você, que eu estou nesse momento em um local que não tem luz elétrica, não tem água encanada, mas servindo ao Senhor com excelência. Amém? Servir a Deus com excelência é justamente, usar o dom que você tem para edificar os outros. Foi isso que Pedro vai dizer na carta. Use o seu dom para edificar o outro, para servir aos outros. O foco sempre é serviço ao próximo. O foco sempre é colocar em prática o seu dom para o bem do outro. O dom não é um troféu, o dom é uma ferramenta. O que você se alegre, você jubile, você fique feliz pelo privilégio de ter. Mas lembre-se que é uma ferramenta para usar na obra de Deus. Sirva na igreja ou fora dela, mas sempre abençoe vidas. Porque nós não só estamos na igreja, nós não só vivemos na igreja, nós temos outra vida. Alguns trabalham, outros estudam, outros estão em casa, outros têm seus próprios negócios. E você continua sendo crente lá. Eu sempre digo que ser crente na igreja, pastor Evilas, é fácil. Ser crente na igreja é fácil, eu me vesti para vir para a igreja. Eu estou todo arrumadinho, eu me sento ali bem quietinho, é fácil. Nós precisamos ser crente lá fora. Quando eu estava lá em Satuba, tinha um dos diáconos da nossa igreja, era o presidente do corpo diaconal, ele era taxista. Eu lembro uma vez que uma jovem da igreja disse, ô irmão, eu vi o irmão lá no centro de Maceió, o irmão passou por mim, aí ele olhou para ela assim e fez, eu parecia um crente. Ela fez, parecia, então eu estou no caminho certo. Então, servir a Deus com excelência não é só aqui, é também lá fora. O dom que não serve ao próximo, não serve para nada.
O que é que Jesus disse? Nós vamos ser reconhecidos se nós amarmos aos outros. Então, esse é o primeiro ponto. Primeiro, tenha consciência do seu dom. Ele não é um troféu, é uma ferramenta. Ele é para usar para o seu próximo. É para usar na igreja. É para você colocar em prática. Jubile, se alegre, sinta-se um privilegiado. Mas lembre-se, isso não é para se vangloriar, é para que Deus seja glorificado. Amém? Segundo ponto, a responsabilidade. Para servir a Deus com excelência, para servir a Jesus com excelência, nós precisamos também ter responsabilidades, né? O apóstolo ele vai dizer, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, ou das múltiplas graças de Deus. Então, nós precisamos administrar com responsabilidade. Eu sei que nós temos alguns exemplos difíceis aí fora, mas não deixa para lá. Eu gosto muito de olhar a história de Davi, porque Davi, ele teve seus erros, mas era um homem que se dobrava o joelho, se arrependia, chegava diante de Deus. Mas teve um garoto da família, da linhagem de Davi, um garoto chamado Josias. Eu gosto muito de olhar para a história de Josias. 8 anos, recebe, agora é o rei de Israel, mas não pode governar, só tem 8 anos. Então tem um tutor. Mas ele cresce, chega aos 16, e a partir dali ele se torna rei. Qual a primeira ação daquele jovem? Ele, como rei, ele podia fazer o que ele quisesse, 16 anos. Imagina um garoto com 16 anos hoje, tendo a liberdade de ser rei. Se ele não tiver uma cabeça boa, vai ser problema, não vai não, pastor Alexandre? Sabe o que ele fez? Ele foi procurar nas crônicas de Israel qual foi o rei que agradou a Deus. Ele olhou para o pai dele, não agradou a Deus. Olhou para o avô, não agradou a Deus. Olhou para o bisavô, não agradou a Deus. Aí chegou em Davi. Ele olhou assim, ele viu que Deus se agradava. Aí você vai dizer, mas pastor, Davi pecou demais. Você não é obrigado a copiar erros. Servir a Deus com excelência é copiar acertos. É copiar aquilo que Deus aprova. É olhar também ao seu redor, homens e mulheres que servem a Deus, que Deus tem aprovado, e você copia o que é bom. O que é ruim, deixa passar. Lembro-me, no seminário, professor de teologia, ele chegou e disse, aqui vocês vão precisar de um bolso rasgado e um bolso fechado. Algumas coisas, coloca no que é rasgado, porque para cair pelo chão. E os outros que é bom, bota no bolso fechado. Na obra de Deus, nós precisamos fazer isso. Sempre olhar para servir com excelência aquilo que realmente vale a pena. Então, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, nós somos servos, nós somos despenseiros. Vem do grego oikonomos, que significa administrar a casa. O crente é responsável por administrar os recursos espirituais que Deus lhe confiou. O dom é um recurso espiritual. É algo que tem que ser bem administrado. Então sejamos fiéis naquilo que Deus nos confia. Desde uma palavra até uma função simples. Não importa, eu sou o zelador. Não, sua função é, chega aqui, está perfeito, a igreja está limpa, você é importante. Todos é importante na obra de Deus. Não existe um pequeno ou um maior. Quem dá essas nomenclaturas somos nós. Quem dá esses valores diferenciados somos nós. Porque diante de Deus todos somos iguais. Diante de Deus todos somos as mesmas pessoas. Então, nós somos servos iguais perante os olhos de Deus. Agora os dons, eles diversificam para que nós possamos colocar em prática a edificação da igreja. Já pensou se todos fossem pastores? Paulo fala sobre isso. Já pensou se todos pregar? Já pensou se todos ensinam? Já pensou se todos chegam aqui e fazem tudo igual? Eu lembro, teve um final de ano que eu cheguei na igreja, fomos montar um coral, e eu disse, olha, quem quiser participar, pode vir. Aí teve uma irmã que disse, aí se for todo mundo, não vai ter ninguém. Eu digo, a gente não está cantando para o povo, a gente está cantando para Deus.
Então, se vier todo mundo para cá e aqui não tiver ninguém, não tem problema, a gente está cantando para Deus, então não importa se tem alguém olhando. Porque a obra de Deus, a gente não precisa ser visto, deixa Deus ser glorificado. Quem é fiel no pouco, serve com excelência no muito. Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Devemos ser bons administradores. Ele fala como bons despenseiros. A excelência está ligada à fidelidade e à diligência. Então, não basta servir, é preciso servir bem. Porque a excelência traz justamente essa ideia, servir bem. Servir de maneira que seja agradável ao outro. Então, prepare-se, ore e faça sempre o seu melhor na obra de Deus. E lembre-se, quando eu digo faça sempre o seu melhor na obra de Deus, não é somente aqui, é onde você estiver, onde Deus te colocar. Servir com excelência é dar o melhor, porque o Senhor é digno do melhor. Voltando para terminar a história do Mark Mayberry, ele olhou, pegou a Bíblia, bem pequenininha, abriu lá em Colossenses, aí disse aqui, ó: tudo o que fizer, faça da melhor forma, faça com alegria, porque é a Jesus Cristo que você está servindo. Porque é Cristo que nós estamos servindo, nós estamos aqui por causa de Cristo, nós estamos aqui porque Cristo nos permitiu estar, nós estamos aqui porque foi Cristo que deu a vida por nós. Se hoje somos dispenseiros, se hoje somos aqueles que ajudam na obra do Senhor, porque Cristo quis assim. Então, como eu disse, jubile, se alegre, mas glorifique o nome de Deus. A graça de Deus é multiforme ou múltiplas, né? Multiforme graça, em grego poikilos, que significa diversificada. São muitas formas. A graça de Deus se manifesta de várias maneiras, através de dons e ministérios. Então valorize a diversidade na igreja. Valorize quando chegar aquele irmão que toca um simples instrumento, para aquele que prega, para aquele que abre a porta, para aquele que limpa o pátio. Valorize todos da mesma forma. Todos, sem exceção. Ah, mas eu sou fulano, cicrano, beltrano, não importa. Na igreja todos nós somos iguais. Para Deus todos nós somos iguais. Não deve haver competição. É outra coisa que nós temos que entender, que para servir a Jesus não deve haver competição, mas deve haver cooperação. Cooperação. Lembro que há muitos anos atrás, lá na nossa igreja, chegou uma jovem, pediu uma oportunidade para participar do Ministério Louvor. Eu dei. Mas tinha uma lá que estava há mais tempo. E ela veio questionar. Ela chegou hoje, ela chegou agora, não pode. Eu digo, se ela sabe, se ela tem o dom e ela está com disposição para fazer, a gente tem mais é que usar. Então, às vezes as pessoas podem achar que a competição não é. É cooperação. Ah, hoje em dia, se nós todo tempo aparecesse alguém dizendo assim, eu quero cooperar com algo, eu quero fazer algo, eu quero doar-me com algo, eu quero doar algo para a igreja. Ah, nós precisamos muito disso. A obra de Deus precisa disso. Então, segundo ponto, ter responsabilidade em administrar aquilo que Deus te deu. Terceiro ponto, qual o propósito de tudo isso? Qual o propósito? Eu dizia esses dias na igreja, daqui uns dias eu vou pedir a Deus para ir para o banco de reserva, né? Ficar, pendurar a chuteira. Aí depois eu me lembrei que isso eu não posso dizer. Que a última vez que eu disse, Deus, eu vou parar de ser professor, vou parar com isso, eu vou me dedicar só a me sentar no banco. Aí Deus me deu mais carga. Eu digo, opa, eu vou parar um pouquinho. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós estamos tentando fazer o melhor. Mas qual o propósito final? De servir a Jesus com excelência. Porque tudo tem um propósito, tudo tem um final. E é isso que Pedro vai dizer.
tudo que nós viemos fazer na obra de Deus, que nossos dons sejam usados para o bem do próximo. E ele chega no verso 11 e vai dizer: para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. É Deus que tem que ser glorificado. É Deus o principal da igreja. É Deus o centro da igreja. É Deus o centro da pregação. É Deus o centro do louvor. É Deus no princípio. É Deus sempre. Então nós precisamos entender que o propósito de servir com excelência é servir para glorificar a Deus. O alvo do serviço não é o meu reconhecimento, não é o vosso reconhecimento. Tudo deve apontar para Cristo e não para nós. Às vezes eu fico triste quando eu vejo as pessoas endeusando alguns homens, endeusando alguns cantores. Ah, não, mas eu não faço isso. Mas anda quilômetros para ver alguém. Tudo que fizermos devemos fazer, e tudo tem que apontar para Cristo. Servimos para glorificar a Deus. Quando alguém for abençoado pelo seu dom, direcione o seu louvor a Deus. Saiba que, é muito bom. Você recebeu o obrigado. Não estou dizendo que você não precisa ser reconhecido. Não estou dizendo que você não precisa ser homenageado por causa do seu trabalho. Deve ser, isso também é bom. Mas não deixe isso crescer, não deixe isso fazer você se exaltar. Toda vez que acontecer isso, você diz que Deus é maravilhoso, porque isso é Deus que faz na sua vida. A glória é para Deus. A glória de Deus, o privilégio é que é nosso. É privilégio. É privilégio estar servindo a Deus. Então, o propósito é glorificar a Deus. O propósito também é servir, porque nós servimos no poder de Cristo. Eu vou ser sincero a vocês. Se eu chegar em alguma repartição que algum de vocês trabalhar, eu vou ter a maior vergonha de chegar lá na frente e perguntar alguma coisa. Eu tenho vergonha de falar em público, eu tenho vergonha de chegar nos locais. Eu for para uma rua procurar algum canto, eu rodo a noite todinha, não tenho vergonha de parar e perguntar onde é que fica isso aqui. Aí eu disse: poxa, mas como é que o senhor prega? E Deus faz as coisas acontecer. Deus faz acontecer. Porque no dia que eu não tiver mais esse medo, esse nervosismo, aí eu acho que eu estou perdendo a ideia de glorificar a Deus. Eu estou me achando bom demais, e eu não sou bom. É na força de Jesus Cristo. Servimos no poder de Cristo. Por isso, se alguém ministre segundo a força que Deus dá. A excelência vem da dependência de Deus. A excelência vem da dependência do Espírito Santo. Quando estamos na dependência do Espírito Santo, nós começamos a servir com excelência. Ore antes de servir. Sem Ele nada podemos fazer. O que é que João no capítulo 15, versículo 5 vai dizer? O que é que Cristo vai nos dizer em João 15, 5? Eu sou a videira, vós as varas ou os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu sempre digo assim: alguém pode pregar a palavra de Deus, simplesmente estudar e pregar, fazer cursos de homilia, que isso aí existe no mundo, ser treinado, ser técnico para isso. E como não tem gente que faz isso? Como tem gente que trabalha para mexer no teu emocional? Mas se não for pela força de Jesus Cristo, não vai ter muito sucesso não. Um dia, essa pessoa vai se sentir depressiva, destruída, acabada, porque ela está fazendo por si só. Mas na força de Cristo, na força do Espírito, aí você sabe que Cristo é quem vai fazer a obra dele acontecer. Servir com excelência é deixar Deus agir através de nós, mas também servirmos em gratidão. É impossível, eu sempre penso assim, é impossível para algum salvo ele não responder de uma forma positiva o Evangelho. Pedro encerra essa parte, ele faz uma doxologia, ou seja, um louvor a Deus. Ele diz assim que tudo é para
Cristo ser glorificado através, Deus ser glorificado através de Cristo, ele diz: a quem pertence a glória, o poder para todo sempre. A motivação do servo fiel é amor e gratidão. Você é salvo. Você é alguém que recebeu o maior presente de Deus. Você é alguém que Deus, Jesus naquela cruz, ele tirou a ira de Deus sobre você. Jesus naquela cruz te livrou. Jesus naquela cruz te deu vida. Como é que você vai responder a isso? Servindo a Deus. O serviço a Deus, ele nasce do coração do salvo. Ele nasce no coração de um salvo, porque ele olha assim e diz: não tem como eu pagar, não tem como eu fazer algo, então peraí, eu posso servir. Aí serve com excelência, porque quer glorificar Ele, porque quer que o nome dele seja exaltado. A motivação do servo fiel é amor e gratidão. Sirva não por obrigação, mas por reconhecimento da graça que você recebeu. Eu vi um pastor, não lembro o nome, ele disse assim: não peça a Deus voluntários, peça não, peça a Deus obreiro. Ore a Deus por obreiros, porque o voluntário ele vai quando quer. Eu sou voluntário, eu escolho o dia, eu escolho a hora. O obreiro ele vai porque ama a obra de Deus. Para ele tem espaço, tem hora, sabe o que deve ser feito, sabe? Ele vai com prazer, ele vai com alegria, ele faz com excelência. Quem foi alcançado pela graça, serve com gratidão. Amém. E qual o maior exemplo que nós temos? Qual o maior exemplo de servir com excelência? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Jesus Cristo é o exemplo supremo de serviço com excelência. O que é que ele vai dizer aos seus discípulos? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O próprio Deus. O texto de Paulo vai dizer que ele se esvazia de si mesmo, se esvazia, toma forma de homem e vai viver no meio de nós. Ou seja, a verdadeira excelência de Cristo é o nosso maior exemplo. Cristo nos serviu até o fim, Cristo nos serve até hoje, Cristo continuará nos servindo na eternidade. Quando eu digo servir, não é porque Ele é um serviçal, é porque o que Ele fez não tem preço. Isso vai perdurar por eternidade e eternidade. Cristo nos serviu até o fim. Cristo, Ele fez algo que ninguém faria. O que Cristo fez por nós, não havia ninguém que pudesse fazer. Tem uma aula de teologia que eu nunca esqueci. Porque o pecado é do homem. Quem tem que pagar o pecado é o homem. Mas nós servimos ao Deus fiel. Que Ele disse, lá no livro de Isaías, Ele vai dizer assim: eu anunciei a salvação. Eu executei a salvação. Mas se o pecado é do homem, quem tem que pagar é o homem. E Deus, na sua grande sabedoria, faz o quê? Se não há um homem, a palavra vai dizer que pode ser que por um justo alguém morra, mas por injustos, o que é que Deus faz? Faz seu filho nascer de mulher, através do Espírito Santo. Homem, 100% homem, 100% Deus. E o filho dele vai para a cruz. O homem vai para a cruz. Você pode achar que é difícil servir a Deus com excelência. Então olha para Jesus como um homem. Não olhe para Jesus como Deus, porque como Deus Ele pode todas as coisas. Olha para Jesus como homem. Aí você vai entender quando Ele diz: no mundo vocês vão sofrer muitas aflições, mas tendo bom ânimo. Porque como homem Ele sofreu, Ele chorou. Como homem Ele se cansou. Como homem Ele foi açoitado. Como homem falaram mal dEle. Como homem Ele foi perseguido. Mas Ele foi um servo fiel em excelência. Cristo nos serviu até o fim. E agora também nos chama para servi-lo com o mesmo amor e com a mesma entrega. Pode ser que você até hoje não saiba como servir. Ora,
Veja naquilo que você sabe desenvolver. Veja aquilo que você pode fazer e ajudar na tua igreja, ajudar o teu pastor. E começa a trabalhar. Começa a fazer isto. Se você um dia pensar, mas está difícil, olha para a cruz, olha para Cristo, e você vai ver que é possível. Eu quero concluir, irmãos. Servir a Jesus com excelência é reconhecer que, primeiro, nós fomos agraciados com dons, todos, sem exceção. Somos responsáveis por administrá-los fielmente. E devemos fazer tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Então, irmãos, não podemos servir de qualquer maneira, mas com dedicação, com alegria, com amor. A palavra excelência, ela nos remete a isso, ser dedicado à obra de Deus, ter prazer na obra de Deus. Porque o obreiro, quando eu falo em obreiro, é igual o chamado pastoral. O pastor, ele passa por várias situações e Deus vai consolando o coração dele. Eu dizia esses dias ao pastor Nilton, que congrega conosco. Pastor Nilton, né, o pastor Evilásio também sabe, todos nós sabemos disso. Deus nos dá um coração muito diferente. Eu não sei o que é isso não. É um coração que você leva as pancadas, na hora você sente, aí vai passando, e parece que não aconteceu nada. E às vezes você acha que é diferente. O obreiro, ele é assim. Então seja um obreiro na obra de Deus com excelência, e você vai entender o que é o coração de um obreiro. Se coloque à disposição de Deus. Deus, quando te salvou, Ele não salvou simplesmente para ficar no banco. Alguma coisa você vai fazer na obra dEle. Então lembre-se disso. Deus não está exigindo perfeição, mas Deus está exigindo excelência. E a excelência que é dar o melhor que temos a quem? Ao melhor Deus que já ouviram se falar. Porque desde o passado, no presente e no futuro, não há um Deus igual ao nosso. Não há nada que possa se comparar a Ele. Então levante-se, coloque-se à disposição. Seja orar, é dom. Interceder é dom. Ajudar financeiramente também é dom. Ajudar de qualquer forma na igreja são dons. Então que Deus abençoe essa igreja. Que Deus abençoe o pastor Alexandre, toda a sua família. Que Deus continue derramando bênção sobre todos vocês. Que Deus continue cuidando desse corpo diaconal, que seja um corpo diaconal parceiro do pastor. Sabe, aquele corpo diaconal que está ali para ajudar, que quando enxerga qualquer coisa, já tenta resolver antes do pastor. O pastor já tem outras coisas para resolver. Quando não conseguir, chega junto dele. Pastor, agora é contigo, tentamos. Sejamos uma igreja em que onde estivermos, Deus seja glorificado. Mas eu simplesmente só sento no banco. Não, você é salvo. Você é importante na obra de Deus. Então, onde você estiver, sirva com excelência. Porque Deus nos chamou para essa grande obra. Deus nos capacitou para servir com excelência. Deus tem cuidado de você todos os dias para você servir com excelência. Jesus, quando vai falar sobre essa agonia que vivemos de ansiedade, Jesus vai dizer que nós precisamos ficar em paz, porque até dormindo o Senhor nos abençoa. Então que Deus seja louvado. Orem por mim, orem pela nossa igreja, e que Deus abençoe a todos. Pastor Alexandre. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. E hoje o apelo vai ser diferente. Primeiro, que você não vai precisar demonstrar para ninguém. Gostaria que você falasse com o Senhor
e refletisse nesse momento como você tem servido a Deus, como você tem servido ao Senhor. Amados, quando nós não estivermos mais aqui, quando nós partirmos deste mundo, quando essa notícia se espalhar, haverá um impacto na vida de muitas pessoas, nossos familiares, aqueles que estão ao nosso redor, colegas de trabalho, ex-colegas de trabalho, ex-colegas de faculdade, de escola, pessoas conhecidas. Haverá um impacto, mas o avião vai continuar voando, os ônibus vão continuar carregando as pessoas. Naquele mesmo dia, as lojas vão abrir, se não for feriado, nem domingo. Se for domingo, se for feriado, o shopping vai estar aberto, vai continuar aberto. E depois de um mês, para a maioria das pessoas, vai parecer que a gente nunca existiu. Porque elas vão tocar a vida. Porque elas precisam tocar a vida. Os nossos familiares vão passar alguns anos em luto. Mas depois, eles vão tocar a vida também. E quando a gente para pensar nisso, do que vale toda essa nossa correria? Do que vale toda a nossa ânsia em ser reconhecido, né, pastor, como foi falado? Sabe o que é que vai valer mesmo, quando nós não estivermos mais aqui? É aquilo que a gente fez para Deus, aquilo que a gente fez para o Senhor, porque tudo isso vai estar escrito no livro de Deus, lá no céu. Quando nós não estivermos mais aqui, aonde nós estaremos? É isso sim, a gente deve refletir, deve pensar. Por isso vale a pena, como o pastor falou tão bem aqui, vale a pena servir a Deus. Trabalhe para Deus, trabalhe na obra de Deus, dedique sua vida à obra do Senhor, a trabalhar para Deus. Pastor, quer dizer que eu vou abandonar meu emprego secular, agora vou trabalhar na igreja? É disso que nós estamos falando. Quando você estiver lá, seja um soldado de Cristo, seja um soldado de Jesus. Amados, nós vivemos tempos tão difíceis, onde verdadeiramente, na maioria das vezes, a negligência é a ordem do dia. E isso, naquilo que a gente faz para Deus, inclusive. A gente não chega atrasado no trabalho, mas na obra de Deus a gente chega. A gente muitas vezes deixa de fazer a obra de Deus para fazer qualquer outra coisa. Ora, Deus nos dá um emprego e a gente se apropria daquilo que não pertence a gente. Muitas vezes. Meus amados, servir ao Senhor com excelência é o chamado maior da nossa vida. É o chamado maior do nosso viver. Deus poderia ter chamado outro. Deus poderia ter chamado outra. Mas Ele chamou foi você. É por isso que Ele conta com você. E Ele vai cobrar você. Por isso eu gostaria que você falasse com Deus nesse momento, nessa hora. Se você entende que de alguma forma você tem sido negligente na obra de Deus, na tua vida, diante de Deus, peça perdão ao Senhor agora. Não é perdão ao pastor, não perdão à igreja. Pastor não tem poder de julgar você. Pastor não tem poder de estar em todos os lugares. Pastor não tem poder de estar no teu coração. A igreja também não. Mas há um Deus no céu e que está também no teu coração. E Ele conhece o teu coração. Ele sabe todas as coisas. Reflita sobre isso, meu amado. Fale com Deus, fale com o Senhor. Fale com quem pode verdadeiramente resolver a questão, que é o Senhor, que é o nosso Deus. Pai eterno, Deus bendito, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que foi pregada, Deus, pelo teu servo, Senhor. Ó Deus, e semente bendita, Senhor, é a tua palavra. Coisas que vou levar, ó Deus, para o resto da minha vida, Senhor, a ouvir aqui nesta noite, Pai. Ó Deus, a tua palavra falou ao meu coração. A tua palavra, ó Deus, fala aos nossos corações. Que esta semente bendita, Deus, possa germinar, possa crescer, possa frutificar e possa virar uma árvore frondosa
e dar muitos frutos para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu agradeço, mas tem um rapaz que quer lhe agradecer. Fiat Lux. A paz, amados. Irmãos, é muito maravilhoso quando nós temos momentos agradáveis, como estamos tendo desde ontem à noite. Que bênção dos céus, né? Que maravilha. Como nós nos sentimos regozijados em aprender mais como servir melhor ao Senhor. Servir com perfeição, servir com responsabilidade, servir com amor. Não tem preço. Não, que esta igreja, que este corpo diaconal que pertence a esta igreja, possa continuar a promover momentos tais como este, no qual nós aprendemos com os preletores que estiveram conosco, melhor palavra para que possamos, e nos instruir a servir melhor ao Senhor. Estamos gratos a Deus, primeiramente ao Senhor que nos proporcionou este momento tão magnífico na nossa igreja. Esse segundo congresso do diácono, nos quais nós temos feito com muito amor, não para nosso próximo reconhecimento, mas para o engrandecimento do Evangelho de Deus. Para tanto, eu vou dar alguns agradecimentos, mas antes, para dispensar o nosso querido pastor Edmilson, dispensá-lo aqui da tarefa que ele teve, não é isso? Pastor Edmilson Costa, meu irmão. Isto aqui é uma simples lembrança do nosso corpo diaconal, que Deus continue lhe capacitando na palavra. Transmita um abraço a todos os diáconos da sua igreja, a sua igreja de um modo geral, em nome da nossa querida Igreja Batista de Bebedouro. Amém? Obrigado. Queridos, queremos agradecer de uma maneira muito amorosa, carinhosa, cuidadosa, né, ao nosso querido pastor Alexandre Canto, que é o anjo da igreja. Ele que, lógico, permite-nos, nós como líderes, a fazer programas tais como estamos fazendo, né? Mas também nós não fazemos, irmãos, um congresso desse, pastor Edmilson, sozinho, só porque o pastor permitiu. Não. Isto, irmão, envolve pessoas, envolve amor, envolve vontade de servir. E eu quero agradecer a Deus pela palavra que tem na Bíblia, que diz: não é bom estar só. E para a honra e glória do Senhor, mesmo diante da minha dificuldade de saúde que eu estou passando momentaneamente, mas Deus colocou na vida do corpo diaconal desta igreja uma varoa competente, na qual sem ela eu não sei o que eu poderia fazer. Nada. E o presidente diaconal não tem força só para fazer tudo sozinho. Eu quero agradecer a disponibilidade da nossa querida irmã Eunice Novaes. Pessoa esta que de 100% ela apenas resolveu 99%, mas foi ótimo. Eu quero agradecer também, irmãos, as meninas da decoração, na pessoa da irmã Jane Rose, a irmã Aline e a irmã Adriana Almena, que tiveram o cuidado de decorar, trazer esse linda decoração para a nossa mesa, para embelezar mais este congresso. Eu quero agradecer também de coração ao irmão Vânio. Irmão Vânio, Deus seja louvado por sua vida, meu irmão. Amados, eu disse a ele, nós estávamos orando ali na sala de oração, que ao pastor estar começando a mensagem, um grupo de diáconos, pastor Edmilson, recua e vai interceder pela palavra. E no momento que nós terminamos, o Vânio chegou, meu irmão, faz tempo que eu não vejo um coral de uma igreja cantar tão bonito como eu vi hoje à noite. Muito obrigado, irmão Vânio.
pelo presente que você deu ao corpo diaconal. Deus seja louvado na sua vida, na vida da sua esposa, irmã Jane Rose, tá certo? E que você continue sendo este homem que não tem barreiras para servir o Senhor, né, na música. Amém? E quero agradecer agora, irmão, a todos aqueles que desde ontem à noite estão conosco. Ontem tivemos aqui o pastor Joelso Rocha, da PIB Tabuleiro, trouxe uma bela palavra para edificação espiritual. Hoje de manhã tivemos um banquete espiritual com a irmã Sônia Maia, que esteve aqui pela manhã, evidenciou o cuidado daquela diaconisa transmitir aquela palavra que transmitiu para nós. E hoje à noite, fechando com chave de ouro, tem o pastor Edmilson Costa, que nos traz essa mensagem. Mas eu seria ingrato se eu esquecesse, pastor Alexandre, de duas pessoas, irmão Adalberto e irmão Isaías, que cuidaram da arrumação dos setores da igreja quando nós precisamos. A Deus seja louvado e Deus engrandeça a cada um de nós, e que possamos procurar servir muito mais ao Senhor com responsabilidade e com cuidado, e assim prosseguimos evangelizando para a honra e glória do Senhor. Queridos, eu pedi para o pastor Costa ficar aqui para esclarecer, dar um testemunho abençoado, né? Que ele já falou um pouco aqui. Mas antes disso, quando o irmão Hamilton Leite disse que é porque tem uma varoa que sem ela e tal, eu pensei que ele ia falar o nome da irmã Antônia. Aí por isso que eu disse, sem ela eu não sei, não faria nada, né? Por isso que eu disse que me referindo à irmã Antônia, né? Irmã Antônia. Quando ele está, a irmã Antônia está ali, está ajudando ele, está trabalhando. Mas eu pedi para o pastor Edmilson Costa ficar aqui, porque o pastor Edmilson Costa é um homem de oração. Eu não sei nem se ele sabe disso, mas ele é um homem de oração. Porque, amados, eu preguei em uma igreja, uma determinada igreja, e um irmão que é comerciante, em uma outra cidade, isso, ele é comerciante, e o negócio dele, o comércio dele prospera e tudo, e ele depois me procurou e disse assim, pastor, veja alguma igreja que está em reforma ou em construção, certo? Porque ele destina parte, todo ano ele destina parte do lucro da empresa dele para abençoar uma igreja assim. E aí eu sabia de uma igreja lá no Litoral Norte. E aí eu indiquei essa igreja no Litoral Norte, e ele pede o endereço, o número do pastor, eu digo tudo, e ele vai em loco, né, conhecer e tal. E ali geralmente ele surpreende na doação, assim, realmente é algo bem abençoador. E aí ele fez isso ano passado, fez isso esse ano, e eu indiquei uma igreja, depois eu indiquei outra igreja, e eu estive durante as minhas férias, um dos momentos de férias, acho que foi no meio do ano, agora há pouco, né? Era o último dia de férias. E aí nas férias eu tinha 2 finais de semana para ir em alguma igreja. E aí eu disse o quê? Eu vou em 2 igrejas batistas que eu ainda não tenha ido. E aí eu fui na igreja do pastor Williams, lá perto da igreja, como é o nome daquele bairro que você congregava lá? Petrópolis, lá no Petrópolis. Aí fui lá, não estou lembrando o nome da igreja agora, é Manuel, não sei se é a igreja Manancial, perdão, Manancial. E aí eu fui, num domingo, fui lá na igreja Manancial, e no outro eu digo, eu vou na igreja do pastor Edmilson Costa, meu colega de seminário. E aí, amados, eu não aviso que vou, que é para não ser chamado para pregar, né? Então eu chego na hora assim. E aí ele estava reunido lá dentro e tal, eu vi. Depois ele foi me mostrar, aquela coisa de mostrar, né? Me mostra aqui, a igreja, ele mostrou. E aí ele disse assim, pastor, a gente tem isso aqui para fazer, a gente tem isso aqui para fazer, a gente tem isso aqui para fazer, e foi muito isso aqui para fazer, né? E aí ele mostrou, e disse, mas tudo isso é um sonho, né? E aí eu falei para ele, irmão, tem um irmão que já há 2 anos me liga, dizendo assim, me indica uma igreja para a minha empresa abençoar. E aí, com alguma coisa, material de construção, essa coisa toda. E aí, amados, eu disse assim, olha, esse ano não tem mais, porque eu já tinha indicado esse ano, indiquei ano passado, indiquei esse ano, ele disse, a pessoa vai me ligar ano que vem. Ora, para que ela lembre e ligue para mim, porque aí eu vou indicar a tua igreja. Meu irmão, quantos dias passaram? Menos de 15 dias. Esse homem orou, só pode ter orado, né? Olha, o cidadão ia me ligar ano que vem, irmão. Mas ligou para mim,
Quando eu vi que era o número da pessoa, eu disse, será? Meu coração. Mas foi aquilo mesmo. A pessoa disse, pastor, esse ano eu fui mais abençoado. E aí eu quero abençoar outra igreja com essa questão, material de construção e tal. Meu irmão, aí eu disse, eu tenho certeza que eu tenho. E aí já passei o número do pastor, falei com ele e tal. Pouco tempo o irmão foi lá, né? Na mesma semana ele foi lá. E eu já vi umas fotos, né? Comprou todo o material e tal. Irmão, só para a gente ter uma ideia, assim, foi em torno de 21 mil reais, né? Quando é que a igreja ia ter condições, né? Mas deixa eu dizer para você, Deus faz assim. Deus faz assim com a igreja, Deus faz assim na tua vida, na minha vida. A gente permanece fiel, né, a Deus, permanece fiel ao Senhor. E eu fiquei muito feliz. E eu imagino que o pastor ficou muito feliz também. Que coisa boa, Deus faz assim, pastor. Vou dar uma palavra sobre esse assunto. Quando ele falou isso para mim, era um domingo, a gente foi embora. Aí lá dentro, eu já conversei com um diácono, o meu tesoureiro disse, vamos orar. O pastor disse que tem um amigo que ajuda, viu? Aí na quarta-feira de oração eu falei de púlpito, a gente precisa orar. Aí quando foi, o irmão chegou lá, eu trabalho, né, eu trabalho numa empresa ali, então ele ligou, eu digo, pastor, não posso ir não, mas tem um diácono esperando. Eu fui lá, né, eu digo, não ia deixar, né? Ele, o que é que o senhor quer? Eu digo, isso, onde é que eu compro? Eu digo, agora? Ele disse, eu vou comprar agora. Eu digo, então o diácono vai com o senhor. E ele foi. Realmente, ele, com meia hora, ele disse, escolha, tem 2 lojas. Eu digo, tal loja. Ele fez, pronto. Aí mandou as notas, eu olhei. Agora eu vou dizer uma coisa, pastor. Agora aí eu vou dizer uma coisa. Na hora que ele mandou a nota, eu tremi na base. Eu digo, e agora? Como é que eu faço? Porque tem mão de obra. Gente, eu cheguei em casa, eu ia chorar. Eu digo, Deus. Aí me lembrei de Neemias, né? Deus mandou Neemias ir, arrumou um monte de coisa, então se ele deu isso, ele vai dar o resto. E aí a gente começou a orar. Nós estamos agora antes do aniversário da igreja, que esse jovem vai pregar lá, no dia 6 de dezembro, a gente começa uma oração, faz 14 anos isso, dia 30 de outubro até o dia 8 de dezembro. Nós vamos ficar 40 dias de oração lá no templo. E aí, mão de obra. O primeiro pedreiro, 35 mil. O segundo, 30. Aí eu chorei, eu digo, não tem como, não tem um tostão. E aí, quando eu arrumei esse irmão, é contigo, eu não aguento mais não, estou pré-riado. Ele foi arrumar um pedreiro amigo, o cara disse, eu faço por 23 mil. Eu digo, agora vamos arrumar quem tem. E aí chegou outro irmão e disse, eu não tenho não, mas conheço quem tem que pode ajudar. Aí emprestou. E aí a gente está vendendo, fazendo rifa, fazendo pizza, fazendo bazar, fazendo tudo. Mas Deus já tem honrado a gente. E nós vamos conseguir em nome de Jesus. Amém, querido. Deus abençoe, pastor. Em nome de Jesus. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Amados, Deus traz à existência, né? Aquilo que não havia condições, e nós louvamos a Deus por isso. Vamos para as nossas comunicações. A nossa agenda, terça-feira, nós temos a tarde de oração, sempre às 15 horas. 15 horas, às terças-feiras, aqui, tarde de oração. Venha orar a Deus conosco. É uma bênção. Às 19h30, nós temos o projeto do Jiu-Jitsu, aqui na quadra da igreja. Às terças-feiras também. Tem sido também uma bênção, irmãos, para a glória de Deus. Quarta-feira, nós temos o culto de oração. A partir das 19 horas, venha orar a Deus conosco. Nós dissemos que Deus traz à existência aquilo que parecia impossível. Mas para isso é preciso a gente buscar a Deus. A gente orar a Deus. Para a salvação não se paga preço, né? Não se paga preço para a salvação. O preço já foi pago por Jesus. Mas para uma vida na presença de Deus é preciso pagar o preço, sim, no sentido de buscar a Deus, se esforçar, estar aqui junto conosco às quartas-feiras. Na quinta-feira tem ensaio do coro, às 19 horas. E na sexta-feira tem o 20º episódio do podcast Bebendo da Fonte, certo? A partir do meio-dia, né? Meio-dia você pode ver pelo Spotify e também pelo YouTube da igreja IB Bebedouro. No Spotify é Bebendo da Fonte. O que a gente tem mais? No sábado tem a confraternização dos diáconos a partir das 6h30. Tem já está tudo inscrito aí, né, irmã? Graças a Deus.
para a glória de Deus. Domingo nós temos o culto a partir das 9 horas e a EBD a partir das 10 horas. Né? E no domingo também, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. A gente está falando, Deus está falando com a gente sobre excelência, sobre servir, sobre se doar, sobre fazer a sua obra. A gente fica postando na internet que os políticos querem destruir as nossas crianças, ensinando coisas erradas e tal. O irmão Vânio, acho que já 2 ensaios, só irmão, 2 ensaios. As crianças não chegaram aqui para ensaiar. Na verdade, não foi que as crianças não chegaram aqui. Os adultos não trouxeram as crianças para ensaiar. Aí, veja, o cidadão, o ímpio está fazendo a parte dele, né? Ensinando aquilo que é errado para as crianças. A gente quer ensinar aquilo que é certo. Os irmãos não trazem as crianças. Pronto, o pastor já está passando um pitu aqui, né? Olha, tem que trazer as crianças, irmãos. Não é digitando na internet e tá contra a política, a gente vai resolver as coisas, não. Sabe o que é? É fazendo a obra de Deus. Ensinando as crianças. Ela vai vir aqui, vai cantar. Irmão Vânio só vai ensinar a musiquinha da palavra de Deus. Coisa da palavra do Senhor. Traz a criança, certo? No domingo pela manhã, a partir das 10 horas. E temos o culto da família no domingo, né? Como hoje, às 18 horas. Traga alguém para ouvir a palavra de Deus. Venha ouvir a palavra de Deus. Outra coisa, amados, a confraternização da IBB 2025, 8 de dezembro. É uma tradição nossa, nós fazemos a nossa confraternização anual, R$30 por pessoa. Aí veja bem, por que são R$30? Porque a responsabilidade do transporte, a responsabilidade da alimentação é com o irmão. Se a gente colocar transporte e alimentação, pega esses 30 e multiplica por quanto? Lembre que vai ser no local lá, uma chácara lá em Satuba, perto do Clube do Lindóia, um lugar paradisíaco, fantástico. Então, e nada impede também dos irmãos se organizarem. Olha, vamos nos organizar aqui, eu vou trazer o arroz, você traz o feijão, o outro traz a farofa, o outro traz a piaba, e assim vai, né? O cuscuz, é uma benção. A piaba no óleo, hein, irmã? Eita, coisa boa, é uma benção. Só não deixe de ir, não deixe de ir. Vamos nos confraternizar para a glória de Deus. Vamos lá, Débora, corre aí, para a gente terminar. Agora, logo após o culto, temos a nossa lanchonete, né? Uma bênção, é muito boa. Eu fico muito feliz quando vejo os irmãos ali sentados, comendo. Pastor Evilásio ali. Pastor Evilásio investe na lanchonete mesmo, né? Graças a Deus, ele e a família dele. Deus abençoe, em nome de Jesus. Tudo dá fruta aí, ó. Esses house aí, nasce um pé de house, o pessoal pega. É um negócio maravilhoso. Vamos ficar em pé. Eu quero fazer um agradecimento especial antes de orar. Quero agradecer ao pastor por atender o nosso pedido. Deus te abençoe, pastor, em nome de Jesus. Vai nessa força. O Senhor que deu o material, dá também a mão de obra, em nome de Jesus. Leva um abraço lá para a igreja, para a PIB da Santa Lúcia. Com certeza, esse abraço é dado por todos os irmãos. Agora eu quero agradecer os diáconos da nossa igreja, os diáconos aqui de Bebedouro. Muito obrigado pelo seu serviço. Continue servindo a Deus, sirva cada vez mais, sirva cada vez melhor. Você é coluna na obra de Deus. Na Igreja Batista, na denominação batista, existem 2 oficiais, o pastor e o diácono. Então você é um oficial da igreja, é um oficial da obra de Deus. Trabalhe na obra do Senhor. Queremos agradecer os irmãos de outras igrejas batistas que estiveram aqui cantando no coro. Leva um abraço aí para o pastor, para a sua igreja. Deus abençoe em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar pela tua vida. Que o grande amor do nosso Deus e Pai, que a graça transformadora do Filho, Jesus Cristo, e que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com o povo de Deus, reunido aqui nesta noite, nos lares e espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém. Dê um abraço no irmão que está do seu lado e de em paz.